Bem, vamos continuar aqui a sessão, né, que fala sobre o gradiente, né? O algoritmo se chama Gradient Descent, né, que usa o gradiente para tentar descobrir o mínimo, tentar descobrir o mínimo de uma função, certo? Então estamos aqui, aí nós vamos começar da onde a gente parou, que é aqui embaixo. Então, aqui ele vai mostrar um exemplo do começo ao fim, né? End to end, do começo ao fim, né? Um exemplo mostrando a técnica do Stochastic Gradient Descent, tá certo? Note o seguinte, note que até aqui ele só mostrou como calcular o gradiente, mas não mostrou o processo inteiro do uso do gradiente para achar o mínimo de uma função. Tá? Então aqui ele vai exatamente fazer isso. Então a primeira coisa que ele criou foi uma lista com números inteiros, né? Então aqui você cria 20 números inteiros, né? De 0 até 19 com essa função arrange, tá? O PyTorch tem essa função, o NumPy também tem essa função. Depois ele transformou esses inteiros em ponto flutuante usando esse método e mandou colocar a saída, né, da variável time, e aqui está a saída. Vou rodar aqui essa célula. Ok, então você tem aqui 20 elementos, né, nessa lista, e não é uma lista do Python, né, tá nessa estrutura de dados, né, no tensor, é um tensor com 20 posições de 0 a 19. Aí ele vai usar essas posições como um argumento de uma função. Essa aqui é uma função que ele está criando, ele não definiu explicitamente uma função, né? Não usou o def para criar essa função, ele está fazendo aqui. Ele está fazendo exatamente aqui. Então vamos tentar entender essa função que ele criou. A primeira coisa aqui é melhor olhar para esse termo, depois a gente olha para esse, o que esse termo está fazendo, e depois a gente também pode olhar para esse termo. Então esse primeiro termo é um termo bem parecido com aquele que a gente viu da função x ao quadrado. Então o que ele está fazendo? Ele está elevando o time ao quadrado, só que com algumas modificações. A primeira modificação que ele fez foi fazer uma subtração do time, né? Então, de cada um desses elementos que estão aqui, que é o time, de 0 a 19, ele vai descontar 0,5. Tá? Com isso, ele vai ter, olha só, ele tem uma parábola, porque ele está usando a função x ao quadrado, né? Então ele está usando o time ao quadrado, mas ele está deslocando o time, né? Atrasando o time, na verdade, com menos ele vai adiantar, né? Ele está removendo menos 0,9 dos valores de time. Com isso ele desloca o valor de mínimo. Vocês podem ver que esse gráfico é aproximadamente uma parábola, tá? Não é exatamente uma parábola, por conta desse termo que eu vou explicar depois. Mas quem é responsável por esse shape de parábola é exatamente esse, porque ele está usando a função x ao quadrado aqui. Então, x ao quadrado dá uma parábola.
E note que esse deslocamento que ele fez desloca o mínimo da função. Se ele não colocasse esse menos 0,9 aqui, menos desculpe, menos 9,5, se ele não colocasse isso, o que ia acontecer? A parábola ia ter o mínimo no zero. E com esse deslocamento, a parábola tem um mínimo aproximadamente aqui em 9,5, que é mais ou menos aqui. Tá? Aproximadamente, depois eu falo, porque que tem esse termo, tem que levar em conta esse termo. Por isso que eu estou falando que é aproximadamente aqui o mínimo. Tá? Uma outra coisa que ele fez, né? Então ele fez uma parábola. Então aqui eu já expliquei, né? Esse menos 9,5. Agora falta explicar isso aqui, ó, esse 0,75. Quando você tem uma função desse tipo aqui, que é x ao quadrado, tudo bem que está deslocado, mas ainda é x ao quadrado. É uma parábola. E quando você coloca nessa parábola um número multiplicando, ela faz com que a boca da parábola possa abrir mais ou fechar mais, e vai depender desse valor que você colocar aqui. Se você colocar valor, se você colocasse 1, não alteraria nada a parábola. Então ficaria com aquela boca que a gente viu da parábola dos vídeos anteriores, tá? Daquela função x ao quadrado. Se você coloca um valor aqui menor que 1, a parábola começa a abrir a boca dela. Né? Esse número ele faz com que a parábola fique cada vez mais rasa, ela fique assim, ó, à medida que você vai colocando números cada vez menores que 1. E se você colocar números maiores que 1, a parábola vai ficando cada vez mais fechada, né? A boca dela vai ficando cada vez mais fechada da parábola. Tá? Então, expliquei esse termo agora para vocês. Agora tem esse termo aqui, que ele está usando essa função rand_n, que uma função para gerar números aleatórios. Então, por padrão, ele gera números aleatórios em torno do zero. Então, pode ser positivo esses números ou negativos, tá? Aleatório em torno do zero, ou seja, a média dessa aleatoriedade é zero. E o alcance, né, o quanto ele vai ficar longe de zero, é determinado pelo sigma, que é o desvio padrão. Então, ele está gerando números aleatórios em torno de zero, que podem ser ora positivos, ora negativos. Esses números não são muito grandes, então ele está multiplicando por 3. Então aí esse número aumenta. Ou ele poderia também mexer aqui dentro no desvio padrão, né? Porque o desvio padrão faz com que ele sorteie números mais longe do zero, tá certo? Bom, isso daqui ele está colocando. Então ele tinha uma parábola perfeita. Então se você, eu vou remover aqui, ó, vou remover esse termo por um momento, vou mandar ele plotar aqui. Então aqui ele dá exatamente uma parábola perfeita, tá certo? E esse mais um, ele simplesmente está levantando todos os pontos, né? Ou seja, o mínimo em 9,5 teria que ser 0, agora com esse mais um, o mínimo é em 1. E todos os outros valores aqui da parábola estão adicionados por mais um, né? Tem esse acréscimo. E aí, ao colocar aquele termo, eu vou voltar aqui com esse termo, aí o que acontece? Agora eu vou rodar e acontece o que? Esse termo faz com que ele distorça
a parábola de uma forma totalmente aleatória, né? Porque esses números, eu estou introduzindo números aleatórios à parábola perfeita que existia antes, tá certo? Bom, o mais importante não era explicar isso para vocês. O mais importante aqui nesse momento é explicar o seguinte: essa função aqui não está mais fazendo o papel de função de custo, tá? Isso não tá, parece que não está muito bem explicado aqui no texto. Mas isso aqui não está fazendo mais papel de função de custo. Isso aqui vai fazer papel de dados supervisionados. São os dados que o modelo que ele vai criar, que ainda não é um modelo de machine, não é um modelo, vamos dizer assim, de redes neurais, é um modelo mais simples que ele vai criar. Ele vai tentar imitar esses dados aqui, ele vai tentar reproduzir, né? Vai tentar aprender a reproduzir esses dados aqui, tá? Então, isso daqui são dados que a gente poderia falar, dados de treinamento, né? São os dados supervisionados, que vão ser usados para que o modelo dele aprenda esse comportamento aqui, tá? Que são esses dados. E aqui está o modelo dele, né? Esse daqui é o modelo, seria o suposto algoritmo de machine learning, né? Seria o que o modelo vai aprender. E o que o modelo vai aprender são os parâmetros aqui, são esses três números aqui que ele tem que aprender, o A, B e C. Então note que ele vai retornar uma função que é parecida com a que a gente criou aqui, né? Essa função, que é uma parábola. Essa aqui, ela é uma função, essa função é função dos parâmetros, né? E tem esse t. O t ele vai reproduzir uma parábola, porque olha só que está aqui, ó, é t ao quadrado, b vezes t, né? Mais c. Tem esse mais c que está fazendo o papel, que vai ter que aprender esse 1. Esse a vezes t ao quadrado mais bt, ele vai ter que dar conta de tudo isso daqui. Ele vai ter que aprender esse comportamento inteiro aqui, né? Essencialmente ele vai ter que aprender isso, porque aqui na verdade isso aqui ele está introduzindo um erro, né? Porque em geral dados supervisionados têm um erro, né? Então isso daqui são as flutuações que provavelmente quando você for aprender, mandar sua rede aprender alguma coisa, sempre vai ter algum tipo de flutuação. Por isso que ele colocou essas flutuações aqui. Os dados sempre vêm com flutuação, com ruído, tá certo? Isso daqui é um ruído que os dados apresentam. Então ele vai ter que aprender esses dois comportamentos através dessa função inteira. Aqui. Então, como que é a lógica aqui? A lógica esse aqui são os parâmetros do modelo, seriam os pesos do modelo, o A, o B e o C. Então, aí agora você vai sortear A, B e C aleatórios, porque você, em princípio, o algoritmo não sabe o que ele tem que aprender. Então, você sorteia esses pesos, né? Vamos chamar isso de pesos, como ele chama. E isso seria o primeiro passo daqueles 7 passos que ele dá, né? Que eu falei em vídeos anteriores. Então, o primeiro passo é que ele sorteie A, B e C, né? E comece o processo do gradient descent para descobrir qual que é o melhor A, B e C que consegue descrever esse comportamento aqui que vocês estão vendo, desse gráfico aqui.
Então deixa eu rodar aqui. Então esse aqui é o modelo, seria em tese o modelo de machine learning, né? E os parâmetros A, B e C do modelo, tá certo? E aqui o que ele está criando, né? Se vocês olharem aqui, ó, essa função retorna isso. Esse daqui é o mean square, esqueci o nome que ele dá, é mean square root, né? Mean square error, né? Exatamente, né? Root mean square error, tá? Esse é a norma L2, né? Esse daqui está fazendo essa função que ele está criando, vai fazer o papel da função de custo. Essa é a função de custo, tá certo? Então ele criou a função de custo. E o que a gente vai ter que calcular é o gradiente dessa função em relação ao que? Aos parâmetros do meu algoritmo, A, B e C. Tá? Essa função, de alguma forma, ela vai depender desses parâmetros aqui, ó, dos parâmetros do algoritmo, A, B e C. Essa dependência não está explícita aqui, tá? Mas essa variável aqui, predis, essa variável predis, quem vai produzir ela, né, esse argumento dessa função aqui, predis, é exatamente a função que é o meu modelo, que é essa função f. E a função f, por sua vez, ela depende de A, B e C. Então, A, B e C ruins vai ter uma predição ruim. E aí, esses targets, que são esses valores aqui, os targets são os valores do que eu quero aprender, esses valores os targets vão estar muito longe das predições que são definidas por essa função. E eu estou falando isso no começo, né? Porque você vai sortear números aqui e a chance de você sortear números errados é muito grande, é muito maior do que sortear números bons. Então vai dar um erro grande e aí você vai usar o gradiente para achar o caminho em que A, B e C, né? Você vai ter um espaço tridimensional, que é o espaço desses três parâmetros. E aí você vai achar o caminho em que você melhora a performance, ache A, B e C melhores do que os que você sorteou. Bem, vamos continuar, né? Então vamos ver aqui esses passos que são os passos que ele já havia falado lá no começo. Então, o primeiro passo é inicializar os parâmetros. Então, você tem o seu modelo, que está fazendo o papel de modelo de machine learning, né? Está fazendo o papel aqui do que supostamente seria as redes neurais. E esse modelo tem 3 parâmetros, A, B e C. O que ele fez aqui, ele criou, né? Então a variável params, ele sorteou, né? Ele usou aquela função que gera números aleatórios e criou 3 números aleatórios que ele vai colocar aqui nesse parâmetro, né? Na forma de um tensor, né? Esse daqui, ele está usando aqui o PyTorch, né? Então ele vai criar um tensor e já está colocando aqui
aquele método, né, que diz ao PyTorch que esses valores, esses 3 valores que ele está gerando, ele quer calcular derivadas de funções que possam depender desses 3 parâmetros. Tá certo? Então ele coloca esse aqui, requires grad. Já rodei esse. E estou rodando esse. Esse daqui é simplesmente uma cópia, né? Ele está fazendo uma cópia e jogando aqui nesse origin parâmetros, né? Então ele vai armazenar esses parâmetros sorteados, porque eles vão mudar, né? Esse parâmetro vai mudar à medida que a gente calcular os gradientes e fizer as atualizações desses parâmetros. Isso aí vai mudando, né, várias vezes durante o processo de aprendizado. Bom, aí vai ter esse segundo passo, que é de calcular as predições. Então, para calcular as predições, ele vai usar a função que é o nosso modelo que quer aprender. Essa função quer aprender esse comportamento, né? Então ele vai usar essa função. Ele sorteou A, B e C. Provavelmente esse sorteio não vai reproduzir isso logo de cara, tá certo? Então, mas você de qualquer forma tem que fazer as predições. Vamos ver. Então, você tem lá o time, que é aquele tensor de 0 a 19, né? Então depende desse time, mas o foco nosso são os parâmetros que o modelo tem, que é o A, B e C. Então aqui ele vai fazer as predições e ele vai armazenar nessa variável preds. Aqui é simplesmente para mostrar as predições, né? Então esse em azul é o comportamento que eu quero que a função tenha, a função que eu digo assim, os dados, né? Esses dados aqui. Esse é o comportamento que eu quero aprender. Esse modelo ele vai ser plotado em vermelho, tá? Então vamos ver o que ele vai fazer aqui. Então aqui simplesmente para você um scriptzinho para você montar os gráficos, os 2 gráficos juntos. Então vamos ver aqui o que vai acontecer. Então aqui está o gráfico, o comportamento que eu quero aprender, e meu modelo está predizendo isso, né? Então ele está predizendo uma coisa completamente diferente daquilo que eu quero. Isso já era esperado, porque os parâmetros A, B e C foram sorteados de forma aleatória. E agora o terceiro passo é calcular a função de custo, né? O erro. Então o erro é calculado por essa função MSE, tá? Que a gente já falou que é essa função aqui. Essa é a função de custo, né? Que vai retornar aquela métrica, né? Chamada de root mean square error, certo? A norma L2. E ele vai armazenar esse erro, né? Esse erro nada mais é
aqui graficamente fica fácil de ver, ele vai calcular essas diferenças. Então, nesse ponto, o meu modelo deu esse valor, mas o valor que eu quero que ele aprenda é esse. Então, tem essa diferença. Então, essa diferença vai ser elevada ao quadrado, segundo aquela expressão. Depois eu elevo essa diferença ao quadrado, vou fazendo a soma de todas essas diferenças ao quadrado. Primeiro faço essa soma e depois eu tomo a raiz desse resultado. Tá certo? Então, esse MSE vai fazer isso, né? O PREDS é exatamente o que está em vermelho, são os valores, né? São essas alturas aqui, as alturas, né? A posição vertical, né? PREDS é a posição vertical de cada uma desses pontos em vermelho, tá? E o speed, vamos ver aqui, ó, ele definiu o speed aqui, ó. O speed são as posições verticais, os valores verticais de cada um desses pontos. Então vamos rodar aqui. Então, o erro deu 160.6979 e eu tenho que minimizar, né? É um erro relativamente grande, eu tenho que minimizar esse número, né? Tem que fazer com que essa função apresente um valor menor que esse nessa primeira iteração. Então, como que faz isso? Então, você vai calcular o gradiente. Você tem que calcular o gradiente. Então, você quer calcular a derivada do quê? Você quer calcular a derivada dessa função. Lembre-se que a derivada você precisa ter uma função, né, em mente, e você calcula, é uma operação, né, a derivada é uma operação sobre uma função. Então, a função é a loss, né, está armazenada nessa variável, loss. Então, ele está usando o método backward para ele exatamente calcular as derivadas da loss. Em relação a quem? Aos, né, ele vai calcular as derivadas da loss em relação ao que ele aqui, ó, ao que ele usou com esse método. Então, ele vai calcular a função loss, né, vai calcular a derivada da função loss em relação aos parâmetros, a todos os números que ele criou aqui, né, com esse método. Então, aqui ele manda calcular a loss, ele manda calcular as derivadas da loss em relação aos parâmetros, e essa linha ele manda mostrar os valores de cada uma dessas derivadas, né? Então está aqui. Bem, voltando aqui, então vou rodar essas duas linhas de código. E então aqui esses valores que a gente está vendo aqui são as derivadas para cada um dos parâmetros, né? Então a derivada da loss em relação a cada um dos parâmetros do meu modelo. O meu modelo, lembrando, meu modelo está aqui em cima. Esse está fazendo o papel de um modelo de machine learning. Ele tem esses três parâmetros, A, B e C. Eu sorteei esses valores A, B e C. Na sequência eu fiz
eu fiz aqui a predição, então está muito fora, né, do comportamento esperado, que deveria ser esse. Ah, aqui eu calculei o erro, então um erro relativamente alto. E agora o que eu tenho que fazer a partir do momento que eu tenho as derivadas, né? Ou seja, isso aqui, esse tensor aqui é o gradiente. Eu sei como achar novos valores para aqueles parâmetros, né? Porque isso daqui me dá uma direção no espaço, me dá uma direção no espaço de parâmetros e que eu posso caminhar nessa direção, na verdade na direção oposta, né? Na direção oposta desse vetor, para que eu possa atualizar aqueles parâmetros. Aqui ele está fazendo, aqui nessa próxima célula, né? O que ele fez aqui ele multiplicou o gradiente, esse vetor, por um número, né? Esse número é 0,00001, né? São 4 zeros depois da vírgula e depois vem um, né? Então, esse número é um número pequeno, né? Então, isso aqui está fazendo o papel o que a gente viu em um vídeo anterior, que é o learning rate, né? Deixa eu voltar aqui. Desse parâmetro aqui, que né, a gente chama de hiperparâmetro. Né? Ele está fazendo o papel do learning rate. Voltando. Então ele escolheu um learning rate pequeno, bem pequeno. E então o que eu tenho que fazer é levar em conta esse vetor para atualizar os meus pesos. Ou seja, atualizar quem? Atualizar esses valores aqui, ó, que ele sorteou, o A, o B e o C. Deixa eu ver onde que eles estão. Eles foram sorteados aqui, tá? E a qualquer momento, ó, ele está armazenado nesse orange underline params. Então, vou acrescentar uma célula aqui. Vou colocar aquele orange underline params. Vamos ver os valores. Então, ele sorteou esses valores para A, para B e para C. O que eu vou fazer eu vou fazer uma soma vetorial, que a gente chama, né? Que é somar. Isso daqui define um ponto no espaço de fase, um ponto no espaço de parâmetros, e esse aqui é o vetor para onde eu tenho que caminhar, na verdade na direção oposta, porque não colocou o sinal de menos aqui, não levou em consideração isso. Então eu tenho que ir na direção oposta desse vetor e atualizar esses pesos. Isso é feito através de uma adição. Eu vou adicionar, então eu tenho esse ponto, vou adicionar esse vetor, né? Menos esse vetor, na verdade. Vou colocar menos esse vetor sobre esses valores e vão me dar agora novos parâmetros, né? Vamos ver se ele faz isso aqui. Bom, aqui ele está simplesmente ele está fazendo o que eu fiz aqui, porque tanto origin parâmetros e parâmetros por enquanto são os mesmos, né? Então, bom, aqui está, né, o valor, a saída é a mesma, porque ainda não foi feita nenhuma atualização, tá?
quando começar a fazer atualizações sobre os parâmetros, esses valores vão mudar, mas esse daqui eu guardei o primeiro, o que foi sorteado, tá? Então esse aqui permanece. Aqui também ele está explicando que essa notação aqui, né? Essa notação científica, E-5 corresponde a 0.00001, né? Então agora nós vamos ver o passo 5, que ele chama Step the Weights, né? Que é uma tradução seria atualizar os pesos, né? Atualizar os parâmetros do modelo. Então, conforme a gente vem falando, ele vai atualizar os pesos usando o gradiente, né? Então, mais especificamente, ele vai utilizar o gradiente multiplicado por um learning rate. Então, ele vai utilizar esse vetor, né, que nós temos costume de chamar de gradiente, porque cada componente desse vetor, cada elemento desse vetor é uma derivada. Então vamos lá. Então como que é essa atualização? Bom, aqui ele está fazendo de uma forma mais explícita, né? Ele está definindo a variável learning rate como aquele número que a gente havia falado, né? Está aqui, que explicitamente é 0.00001. Você pode escrever nessa notação, né? Uma notação mais compacta. E aqui ele está fazendo a atualização dos parâmetros A, B e C. Então ele está multiplicando o learning rate vezes o gradiente, que é parâmetros.grad. E note que ele está usando aqui esse atributo ponto data, né? Esse ponto data, pelo que eu vi, ele é um atributo para você armazenar todas as atualizações nele, né? Então você tem um acompanhamento da mudança dos valores dos parâmetros A, B e C do seu modelo com esse ponto data. Então você armazena aqui e tem todos eles. Você faz a atualização, mas não joga fora as atualizações anteriores, porque o que a gente vai fazer são várias atualizações, tá? Então ele tem essa utilidade, né? Eu vi alguma coisa aqui, me parece, lendo esse Stack Overflow, parece que ele tinha uma função mais explícita no começo, agora parece que não tem mais esse atributo. Mas enfim, a explicação é essa. E aqui ele está fazendo o seguinte, ele tá zerando, né? Ele está resetando o vetor gradiente, né, para a próxima atualização, porque uma vez que ele atualiza os parâmetros, você vai ter que recalcular tudo, né? Você vai ter que recalcular, fazer a predição do seu modelo, provavelmente seu modelo vai melhorar, né? Então ele vai predizer de uma forma melhor do que a anterior. E depois da predição você tem que calcular a função de erro, que vai dar um erro menor provavelmente. Então, e depois realizar de novo a operação de calcular o gradiente. Então
ele está resetando para que você calcule novamente o gradiente. Tá? Então vamos rodar essa célula e ver o que acontece. Ok, ele rodou. Então aqui nós vamos calcular as novas predições, ou seja, o seu modelo vai calcular um novo comportamento, né? Esse comportamento que eu espero, vamos pegar aqui esse gráfico, o comportamento que eu desejo é esse. Então meu modelo está muito fora, ele está tendo esse outro comportamento. E agora com essa atualização eu espero que o comportamento do meu modelo fique um pouco mais próximo dos dados de treinamento, que são o comportamento em azul aqui. Então vamos rodar essa célula. Aqui, além de fazer as predições, ele também já está calculando a loss, né? Ele não está acumulando na variável loss, mas isso daqui é a função que mede a performance. E aqui deu 160.4228. Tá, vamos fazer uma comparação, vamos olhar aqui. Olha, antes deu 160.6979, ou seja, o erro aqui anterior, o erro anterior está maior, né? É pouca coisa, né? É nesses dígitos que você vai ver a mudança, né? Então é 6979, passou para 4228, então está abaixando, ou seja, está funcionando, né? O erro está diminuindo, então está funcionando. Agora vamos ver aqui, vamos rodar para ver se a gente não percebe muita mudança, né? Se você olhar o novo comportamento que está aqui em vermelho com relação ao desejado, não mudou muito, né? Não mudou muito dessa situação aqui, ó. O gráfico é muito parecido, né? Por que que isso aconteceu? Provavelmente ele escolheu um learning rate muito pequeno. Ele poderia ter escolhido um learning rate um pouco maior. Tá? Ele escolheu um learning rate muito pequeno. E aí o aprendizado, ou seja, a atualização dos pesos, proporcionou um erro um erro mais baixo, mas pouco, né? Com pouca mudança, né? Então está mais baixo, aprendeu um pouquinho só, né? Então o aprendizado aqui foi muito baixo, né? Ou seja, o que significa aprender? Aprender significa trocar, fazer a atualização dos parâmetros do seu modelo por outros que abaixem o erro. Abaixou o erro? Abaixou, mas abaixou muito pouco. Abaixou aqui, ó, nessas casas, né, vamos ver aqui, de 6979 para 4228. Baixou muito pouco, né? E o que a gente não nota uma mudança perceptível, né, em termos do gráfico, né? Esse gráfico em vermelho é muito parecido com o gráfico vermelho anterior, né? E aqui ele está criando uma função que vai realizar todo aquele procedimento, né? Por exemplo, ele vai começar a fazer a predição com os parâmetros, depois ele vai calcular a loss,
né? Vai calcular o erro e depois vai calcular aqui as novas derivadas da função loss, fazer a atualização e resetar o gradiente para a próxima iteração, né? Então ele tem que resetar o gradiente para a próxima iteração. Então ele coloca essa linha. E aqui, se essa variável for verdadeira, ele vai imprimir a loss, né? Aqui, por padrão, essa variável PRN é verdadeira. E essa função, ela vai retornar, você vai imprimir a loss e ela vai retornar as predições, né? Então vamos rodar essa célula. E aqui no sexto passo, ele vai fazer, repetir esse processo, né, que são aqueles passos, né, do 2 ao 5, repetir em loop para que ele faça várias vezes a atualização dos pesos até que os pesos do seu modelo consigam representar os seus dados, né? Consiga realizar a tarefa de então aqui ele está utilizando um laço for, né? Então ele está usando esse iterador aqui, né? Então vai ter 10 passos, né, esse laço, com esse índice que vai controlar os passos. E o que ele pede para fazer dentro desse laço é simplesmente aplicar essa função, né, que vai fazer todo o processo, né, fazer a predição, calcular o loss, calcular a derivada da função de custo, depois atualizar os parâmetros e resetar o gradiente para a próxima iteração. Aqui eu havia rodado e vocês notam que abaixou, né, porque estava 160, porque eu rodei sem querer todas essas células. Então ele atualizou ainda mais, né, porque estava em torno de 160, agora está 159. E você nota que como a saída aqui é printar o erro, né, a função de custo que mede o erro, você pode notar que os erros estão diminuindo, né? Então o algoritmo está funcionando. Bem, eu voltei a rodar de novo todas as células e então aqui você vê ele abaixando, né, o erro, né? Então o modelo está aprendendo, está conseguindo aprender porque o erro está diminuindo. E aqui ele faz os gráficos do modelo, que são os pontos em vermelho, para cada uma das atualizações, né? Aqui no caso ele só está usando, acho que 4 atualizações. E não dá para perceber muito as mudanças, né? Porque o que dá para perceber é
que a mudança é muito sutil, né? Está diminuindo o erro, mas a mudança de erro é muito sutil. Então, visualmente, fica difícil de perceber que a curva produzida pelos pontos em vermelho está se aproximando da curva em azul, né? De fato ela está, mas aqui visualmente, por conta daquele learning rate muito pequeno, o aprendizado a cada atualização é muito pouco e fica difícil de perceber isso examinando os gráficos, né? Porque cada gráfico desse, em princípio, são 4 gráficos diferentes. E sendo que cada curva vermelha dessa, ela está se aproximando mais da curva em azul, que é o objetivo do modelo, né? Aprender esse comportamento em azul. Mas ele não está aprendendo de forma rápida. Aí o último passo é o critério de parada, né? Então ele está falando aqui que ele decidiu, né, de forma arbitrária, né, realizar 10 atualizações, né? São o que ele chama de épocas, né? São 10 épocas. Cada atualização dos pesos é uma época. Então ele fez, esse foi o critério dele de parada, né? Ou seja, o critério de parada é simplesmente esse laço for, né? Ele falou, eu quero ir até 10. Nós vamos fazer uma coisa aqui, ó. Eu não sei se vai realmente produzir efeito. A gente poderia mudar aqui, colocar um learning rate um pouco maior. Aqui estava 10 a menos 5, né? 1 elevado a 10 a menos 5, eu vou colocar 10 a menos 3. Então vai ficar um learning rate de 1 milésimo. Então, o que eu fiz aqui para mostrar para vocês a respeito daquele learning rate que ele usou, que era muito pequeno, eu usei um learning rate agora 100 vezes maior, né? Então, aqui ele tinha definido como 10 elevado a menos 5. E agora eu estou utilizando 10 elevado a menos 3. Então, eu aumentei 100 vezes mais do que estava. Então, o que a gente pode notar é o seguinte, né? Eu rodei todas essas células já, então aqui você já nota que a primeira atualização, que era em torno de 160, aqui você vê que o erro já diminuiu para 133. Então, o aprendizado é maior. Essa curva, se vocês lembrarem da outra, já é visivelmente um pouco melhor do que a outra curva, a curva que inicia o processo, que é essa daqui, ó. Essa aqui, ela está mais baixa. Então essa aqui, como o erro diminuiu, então o erro diminuiu, a curva em vermelho, ela está se aproximando da curva em azul. Então a gente nota que essa curva, houve uma melhora, né? Ela está se aproximando do comportamento da curva em azul. E aqui dá para notar, olha, que houve uma mudança, uma redução do erro significativa, né? Então começou com 160 o erro, né? Vamos ver aqui, ó. Então, o erro era um pouco mais de 160
E agora, com as atualizações, ele estagnou aqui em 26. E o que é possível notar, né, agora visualmente, que o modelo que está reproduzindo a curva em vermelho, ela vai, à, à medida que as atualizações vão acontecendo, ela vai conseguindo aprender mais e chegando ao próximo do comportamento desejado.